Olá! Na nossa aula de hoje, nossa última sobre Aristóteles, nós vamos tratar da sua teoria da justiça. Nós vamos recuperar tudo o que vimos nas aulas passadas sobre a sua metafísica, a sua teoria política e, sobretudo, sobre sua teoria das virtudes. Acompanhe-nos. Depois de ter tratado da psicologia do ato moral nos livros 1 a 4 da Ética Nicômaco, Aristóteles dedica o livro 5º ao tema da justiça. Enquanto nos livros 3 e 4 ele tratou de várias virtudes, ele vai dedicar todo um livro a apenas uma delas. Não é por acaso. Aristóteles considera que a justiça é a mais importante das virtudes. Veja o que ele diz no começo do livro 5º da Ética Nicômaco. Ora, justiça e injustiça parecem ser termos ambíguos, mas como seus diferentes significados se aproximam uns dos outros, a ambiguidade escapa à atenção e não é evidente como, por comparação, nos casos em que os significados se afastam muito um do outro. Por exemplo, pois aqui é grande a diferença de forma exterior, como a ambiguidade no emprego de kleis, que quer dizer chave, para designar a clavícula de um animal e o ferrolho com que trancamos uma porta. Tomemos, pois, como ponto de partida, os vários significados de um homem injusto. Mas o homem sem lei, assim como o ganancioso e o ímprobo, são considerados injustos, de forma que tanto o respeitador da lei como o honesto serão evidentemente justos. O justo é, portanto, o respeitador da lei e o probo. Eu não sei se você percebeu que há algo estranho no texto. Aristóteles começa dizendo que a palavra justiça, assim como a palavra injustiça, são ambíguas. Como, por exemplo, a palavra manga também é ambígua. Só que Aristóteles diz que palavras como manga usam os seus significados em contextos tão distintos que não criam confusão. Quando eu digo que eu comi uma manga, ninguém pensa que eu enlouqueci, comi um pedaço da minha camisa. Mas Aristóteles diz que nós não nos percebemos que a palavra justiça também é ambígua, assim como injustiça. Porque o contexto em que se usa os dois significados de justiça são muito próximos. Mas o que é realmente estranho é que Aristóteles diga que existem 3 conceitos de injustiça. Por que são 2 conceitos de justiça se são 3 conceitos de injustiça? É interessante que Aristóteles parte do uso comum. Ele fala que usa-se o termo injusto para se referir a 3 tipos de homens. Aqueles que descumprem a lei, aqueles que são gananciosos, que tomam mais do que lhe é devido, e aqueles que o tradutor chamou de ímprobo. Aristóteles, na verdade, quer dizer aqueles que tomam menos do que é o devido. Alguém que quer uma parte da herança maior do que lhe é devida é injusto. Mas alguém que quer uma pena menor do que lhe cabe pelo seu crime também é injusto. De outro lado, o homem justo são o respeitador da lei e aquele que ele chama de probo. O homem injusto como aquele que desrespeita a lei se opõe ao homem injusto como aquele que respeita a lei. E há 2 conceitos de homem injusto e um conceito de homem justo. Aristóteles está falando aqui de um meio termo entre eles. A justiça, como as outras virtudes, é um meio termo entre 2 extremos, que são chamados de injustiça. Um por excesso, o homem ganancioso, e um por falta,
que o tradutor aqui chamou de ímprobo. Há, portanto, dois conceitos contidos na justiça. O conceito de lei, legalidade, respeito à lei, e o conceito de igualdade. Imagine que eu peça a você para dividir entre duas pessoas um bolo. Qual é a maneira justa de fazê-lo? Você provavelmente dirá, dividindo ao meio, dando metade para uma e metade para outra. Mas imagine agora que eu diga para você que uma dessas pessoas deu R$ 3 para comprar um bolo e outra deu R$ 1. Qual é a maneira justa de dividir o bolo? Você provavelmente dirá que nós devemos dividir o bolo em 4 partes e entregar 3 para quem deu R$ 3 e 1 para quem deu R$ 1. O problema é que, além da ambiguidade da palavra justiça, que quer dizer tanto legalidade quanto igualdade, é que também a palavra igualdade é uma palavra ambígua. Existe uma igualdade que leva em conta apenas o bem. Se eu considero apenas o bolo, a maneira justa de dividi-lo é ao meio. Mas existe uma igualdade que leva em conta a contribuição que cada um deu para a existência do bolo, o mérito de cada um. Nesse caso, o bolo tem que ser dividido em 4 partes e dividido proporcionalmente. O primeiro tipo de igualdade e o segundo tipo de igualdade indicam que existem também 2 tipos de justiça enquanto igualdade. No primeiro tipo de igualdade, que leva em conta apenas o bem, existe um crescimento aritmético. Por exemplo, 15 mais 1 é igual a 14 mais 2. Eu aumentei em uma unidade o segundo fator e reduzi em uma unidade o primeiro fator. A mesma quantidade em ambos os fatores. Mas existe também um tipo de igualdade que é chamado de geométrica. 1/3 é igual a 2/6. Aqui o crescimento é geométrico e não aritmético. Tome este último caso. 1/3 é igual a 2/6. Se uma pessoa deu R$ 3 para comprar o bolo e outra pessoa deu R$ 6 para comprar o bolo, a primeira deverá receber uma parte do bolo e a segunda deverá receber 2 partes do bolo. O bolo deverá ser dividido em 3 partes. Eu quero voltar ao tema da justiça política. Eu disse inicialmente que Aristóteles considera que a justiça é a mais importante das virtudes. E há um motivo para isso. Será que alguém pode ser injusto consigo mesmo? Vamos partir de uma frase. A frase Pedro é livre. Essa frase, obviamente, faz sentido. Mas imagine agora a frase Pedro é igual. Essa frase não faz sentido. A igualdade é um conceito relacional. Eu só posso ser igual em relação a alguém. É exatamente por isso que eu não posso ser injusto comigo mesmo. Imagine que o patrimônio de alguém seja de 100 e o meu patrimônio seja de 100. E eu subtraio dessa pessoa um bem no valor de 10, injustamente. Meu patrimônio passa a ser 110 e o dela 90. Agora imagine que o meu patrimônio é 100 e eu subtraia de mim um bem que vale 10 e dê para mim mesmo esse bem que vale 10. Meu patrimônio não se alterou. Exatamente porque a igualdade é justiça, não é possível ser injusto consigo mesmo. Isso revela por que a justiça é um conceito tão importante para Aristóteles. É que, na verdade,
Diferentemente de outras virtudes, a justiça é uma virtude política. Eu posso ser corajoso sozinho? Posso. Eu chego na minha casa, tenho uma barata na cozinha, eu mato ela antes que a minha mulher veja. Foi um ato de coragem. Eu posso ser temperante sozinho? Posso. Abro a geladeira da minha casa, tem 20 latas de cerveja, eu tomo uma. Eu posso ser justo sozinho? Não, porque justiça é igualdade. Necessariamente eu preciso de uma outra pessoa em relação a quem eu posso ser justo ou injusto. E, portanto, é somente na polis que pode existir a justiça e a injustiça. Isso faz da justiça a virtude constitutiva, organizadora da polis. É ela que organiza as relações sociais. Quando eu paro meu carro num sinal vermelho, existe uma relação mediada pelo conceito de justiça. Quando, ao contrário, eu avanço meu carro no sinal vermelho, também existe um conceito de justiça ou de injustiça pressuposto ali. Todas as relações sociais são mediadas pelo conceito de justiça, pela virtude da justiça. E é isso que faz dela uma virtude essencialmente política. Ao tratar da justiça como legalidade, Aristóteles a chama de justo universal. O motivo disso é que a justiça abarca todas as virtudes, porque ela ordena todas as virtudes. A lei ordena que eu seja corajoso se eu sou um soldado, e não deserte. A lei exige que eu seja temperante quando vá dirigir, não me embriague. A lei exige que se um parente meu tiver necessidade e eu tiver a possibilidade, eu o auxilie. Exige de mim a liberalidade. Em especial, a lei exige a igualdade. Mas Aristóteles diz que, por causa disso, a igualdade é o particular da lei. E ele chama isso de justo particular. A igualdade é o justo particular. Mas aqui existem dois tipos de igualdade, nós já vimos. Uma igualdade aritmética e uma igualdade geométrica. A igualdade aritmética, a equivalência numérica, é exigida nas relações comerciais. Se um comerciante tem um patrimônio de 100 e um objeto dele vale 10 e eu fico com esse objeto, meu patrimônio passou a ser 110 e o dele é 90. Criou-se uma desigualdade, que é compensada dando para ele o equivalente em dinheiro a 10. Aristóteles diz que a moeda é o equivalente universal. Esse tipo de justiça é requerido nas relações comerciais. E Aristóteles chama isso de justiça corretiva. Mas existe também uma justiça que diz respeito à administração da polis. Há pessoas que contribuem mais para o bem-estar da polis. Essas pessoas têm mais mérito na existência da polis. E por isso, o tipo de justiça que se aplica a elas leva em conta a igualdade geométrica ou proporcional. Se eu dei 3 horas do meu tempo para o bem da polis e outra pessoa deu 6 horas do seu tempo para o bem da polis, é justo que ele tenha mais poder e mais honra por parte da polis. Essa justiça é chamada por Aristóteles de justiça distributiva. É chamada de justiça distributiva porque tem a ver com a distribuição do poder na polis, os mecanismos pelos quais o poder se distribui na polis. Com relação ao justo universal ou legal, há mais um ponto interessante para observarmos. Aristóteles diz que a ilha de Lesbos era famosa por seus escultores e que eles haviam descoberto, inventado uma ferramenta muito útil para o trabalho deles.
Aristóteles diz que os escultores de Lesbos desenvolveram um instrumento para facilitar o trabalho deles. Uma régua feita de chumbo e, portanto, flexível. Antes de começar a talhar o bloco de mármore, era preciso medir o seu perímetro. E essa régua flexível podia fazer isso de modo mais eficiente e mais rápido, exatamente porque ela acompanhava o contorno do bloco. Aristóteles diz que o nome disso é epieikeia, que significa equidade. Equidade pode nos confundir porque em português soa como igualdade. Mas Aristóteles diz que o conceito de equidade tem a ver com o justo legal e não com o justo particular, com a igualdade. Tem a ver com o modo como o juiz deve aplicar a lei. Deve aplicar como os escultores usavam a régua, de modo flexível. Em outros termos, Aristóteles está falando que o bom juiz não é aquele que aplica rigidamente a lei, mas aquele que adapta a lei às circunstâncias, aplicando-a de modo flexível. O motivo disso é que, segundo Aristóteles, as nossas ações são da ordem do particular, são todas particulares, enquanto que a lei é da ordem do geral. Então o juiz, ao aplicar a lei, precisa reintroduzir aquilo que o legislador retirou ao elaborar a lei, a particularidade do caso. O bom juiz é aquele que aplica a lei de modo equitativo. O bom juiz é aquele que aplica a lei de modo flexível. Quando Aristóteles estuda a justiça distributiva, ele diz que a distribuição do poder se faz na proporção do mérito e que existem 3 critérios que indicam o que é o mérito. O primeiro é o critério da superioridade. E a superioridade implica em uma única pessoa. Eu disputo uma queda de braços com João e venço o João. Depois disputo com o André e venço o André. Depois disputo com a Maria e Maria me vence. Maria não é superior apenas a mim, ela é superior a nós 3. O segundo critério é a virtude, e a virtude implica que alguns podem ser virtuosos. Por que não um só? Por que a virtude não admite a superioridade de um? Porque são várias virtudes. É pouco provável que um único homem seja o mais virtuoso em todas elas. É provável que eu seja mais corajoso do que André, mas André seja mais temperante do que eu e o João, que por sua vez é mais liberal do que eu e André. E finalmente o terceiro critério é a liberdade. E aí podem ser muitos, todos os homens livres da polis. Cada um desses critérios indica uma forma de governo pura. A superioridade indica a monarquia. A virtude, a aristocracia. E a liberdade, aquilo que Aristóteles chamava de politeia. Mas cada uma dessas formas podem ser degeneradas. E as formas degeneradas usam o mesmo critério, mas atingem finalidades diferentes. O governo de um só, sob a forma degenerada, é a tirania. O governo de alguns, sob a forma degenerada, é a oligarquia, que se baseia sobretudo no dinheiro. E o governo de muitos, na forma degenerada, Aristóteles chama de democracia. Nós chamamos de demagogia. Que diferença há entre as formas puras e as formas degeneradas? Aristóteles diz que nas formas puras, o governante busca o bem de todos, enquanto que nas formas degeneradas, o governante busca o seu próprio bem. Na monarquia, o rei busca o bem de todos. Na tirania, o tirano busca o seu próprio bem. Na aristocracia, busca-se o bem de todos, enquanto que os oligarcas buscam o seu próprio bem. Na politeia, cada homem busca o bem de todos, enquanto que na demagogia ou democracia, como diz Aristóteles,
Cada homem busca o seu próprio bem. É por isso que a pior forma de governo é certamente a democracia, a demagogia. Ela não pode funcionar. Assim como a melhor forma de governo é a politeia. Por que a politeia é a melhor forma de governo? Bom, primeiro porque ela implica a ideia de que o cidadão nela tem que ser mais completo. Pense, por exemplo, na monarquia. Na monarquia, o cidadão precisa apenas saber ser governado. E o rei precisa apenas saber governar. Na politeia, todo cidadão precisa ao mesmo tempo saber ser governado e governar. O segundo motivo pelo qual a politeia é a melhor forma de governo é porque Aristóteles diz que a politeia é o governo das leis e não dos homens. E o governo das leis é o governo da razão sem a paixão. Na demagogia ou democracia, as paixões humanas determinam as escolhas que cada indivíduo faz. Mas na politeia, nós somos governados por uma lei universal, impessoal, ainda que ela precise ser flexibilizada na sua aplicação. Mas uma lei que vale para todos e que é o fundamento da vida política legítima. Vimos hoje a teoria da justiça de Aristóteles, tal como expressa no livro 5º da Ética Nicômaco. Na próxima aula, nós iremos tratar de alguns helenistas que se seguiram a Aristóteles. Acompanhe-nos.